Meu filho vendeu minha casa em 7 dias. O que encontrei me transformou para sempre. Dona Maria caminhava devagar pela rua de terra batida, o sol quente do interior do Brasil acariciando seu rosto enrugado. Na sacola, algumas compras do mercado, mas nada parecia tão importante quanto o que deixava para trás. Sua pequena casa, repleta de alegria e lágrimas, onde tantas memórias e histórias estavam guardadas em objetos simples, agora estava em perigo. Ao abrir a porta, o cheiro do café fresco a envolveu, mas algo parecia diferente. O coração de Maria disparou ao ver Paulo, seu filho mais velho, com a expressão tensa. Era ali, naquele chão que já acolheu tantos risos de festas de aniversário, que a notícia mais devastadora de sua vida iria se desenrolar. Vou vender a casa, mãe. As palavras caíram como pedras no peito dela. Eles tinham falado sobre o que fazer quando chegasse a hora, mas não assim. Paulo, empurrado por dificuldades financeiras, decidiu sua vida sem consultar a dela. Isso é para o seu bem, ele argumentou, mas Maria sentiu-se traída. Como poderia seu próprio filho não entender a bagagem que aquela casa carregava? A indignação crescia dentro dela, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Os risos de seu marido pareciam ecoar em sua mente, enquanto lembranças de momentos bonitos invadiam seu coração. Ela não era uma idosa incapaz. Exatamente no momento em que o mundo parecia ruir, Maria decidiu que não sairia dali. Essa é minha casa, Paulo, minha vida. Você não pode simplesmente vender, gritou, sua voz reverberando nas paredes que testemunharam tantos momentos felizes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinada, Dona Maria começou a explorar cada canto da casa, escavando memórias submersas. Encontrou cartas de amor entre ela e seu falecido marido, que falavam de sonhos e sacrifícios, desvendando segredos que nunca deveria ter guardado. A cada página, o peso de sua luta se tornava mais nítido, não apenas por sua propriedade, mas pelo legado familiar em perigo. Com cada descoberta, seu amor por aquela casa crescia e a esperança começava a tomar forma mesmo em meio à dor. As discussões com Paulo aumentavam em intensidade. Você não me entende, ela gritava, enquanto ele se defendia. A casa parecia uma panela de pressão prestes a explodir. A relação desgastada precisava de uma cura e Maria decidiu unir a família. Convocou Paulo e Ana para uma reunião como um último apelo para resgatar o que eles tinham perdido. Os braços cruzados de Paulo e a expressão de dúvida da filha criaram um ambiente tenso. Enquanto compartilhavam suas verdades, o que não foi dito por tanto tempo começou a vir à tona. Seria a casa o problema ou o que estava escondido dentro de seus corações? À medida que as palavras cortavam o silêncio, Dona Maria percebeu que o que estava em jogo era bem mais do que a casa. Era sobre a capacidade de amar e perdoar. E ao final desse encontro, uma última revelação de Paulo deixaria todos sem palavras, desafiando a fé e lealdade que pensavam ter um ao outro. O que mais Dona Maria descobriria? E será que o amor conseguiria superar a traição? Dona Maria sentou-se no sofá desgastado da sala, o peso das palavras de Paulo ainda vibrando no ar. O que ele dissera em meio ao calor da discussão ressoava em sua mente como um eco doloroso. Mamãe, estou fazendo isso por sua causa. Você não consegue mais arcar com a casa. Ao ouvir isso, o coração dela se despedaçou. O que seu filho não via era que aquela casa era mais do que um simples imóvel. Era a manutenção de sua memória, o abrigo dos sonhos que ela e seu marido construíram juntos. Ana, a filha caçula, observava com os olhos cheios de lágrimas. Ela sempre foi a pacificadora da família, mas agora se via em conflito. Paulo, estamos aqui juntas, não vamos deixar que essa situação nos separe, disse com a voz trêmula. O olhar de Paulo, que antes era de certeza, agora misturava-se com um pouco de dúvida. Os minutos se arrastavam e o silêncio parecia pesado. Dona Maria levantou-se e pegou uma foto emoldurada que estava na estante.
Era um retrato dela com seu falecido marido, ambos sorrindo radiantes. Olha isso, filhos. Este lugar guarda o amor que eu e seu pai construímos. Cada parede, cada móvel tem uma história. Sua voz tremia, mas a emoção a fazia mais forte. Vender não é apenas abrir mão de uma casa, é apagar tudo isso. Paulo olhou para a foto e por um momento sua expressão endurecida amoleceu. As memórias começaram a invadir sua mente. Ele se lembrou das noites em família, do cheiro do bolo de cenoura que Dona Maria sempre preparava nos dias especiais e das risadas que ecoavam por todo o lar. Mas a realidade financeira, esmagadora, logo voltou a dominá-lo. Mãe, são dívidas, não posso ignorar isso. Você não pode ficar cega para a realidade. E você não pode ignorar a sua mãe, Maria respondeu, agora mais firme. Eu não sou uma responsabilidade, Paulo. Sou uma mulher que ainda tem muito para viver. A casa pode estar me pesando, mas o que é um lar sem amor? Se você quer me ajudar, não é vendendo o que temos. Alarmada, Ana se adiantou e acrescentou. Por que não pensamos em soluções juntos? Podemos alugar a casa, ou até mesmo vendê-la, mas garantir que você e mamãe fiquem aqui, até que ela se sinta pronta para outra coisa. Os olhos de Dona Maria brilharam com a ideia. Uma onda de esperança a inundou. Se eles trabalhassem juntos como família, talvez houvesse um caminho. Precisavam entender que resolver a crise era mais importante do que se apegar ao que não podiam mais ter. Eu não quero perder minha casa, mas também não quero perder vocês, disse Maria, lágrimas descendo por seu rosto enrugado. Paulo finalmente se aproximou e com a voz mais suave respondeu. Eu não quero isso também, mãe. O que eu mais quero é ver você feliz. O clima tenso começou a dissipar, mas a dúvida ainda pairava no ar. Nesse instante, Maria decidiu então que deveria compartilhar o que descobrira nas cartas. E se eu te contar algo que li sobre o seu pai, algo que pode mudar o jeito como você vê tudo isso? Os olhos de Paulo, ainda doídos, brilharam. O que você encontrou? Ela respirou fundo. O momento da verdade estava próximo. Será que a história que havia lido poderia mudar tudo? O legado de seu marido poderia trazer a cura que tanto buscavam? E com isso, novas questões surgiram. Estavam prontos para enfrentar o que o passado tinha a revelar? O futuro que parecia nebuloso começava a clarear, mas a tensão ainda estava palpável. O que Maria revelaria e como isso afetaria a relação deles? Dona Maria sentiu o coração acelerar. Aquelas cartas que encontrara antigas em uma caixa pareciam cheias de segredos. Ela havia lido cada palavra com cuidado, como se estivesse desvendando um mistério escondido por anos. O seu pai, começou ela, a voz falhando. Ele escreveu sobre sonhos, sobre planos que nunca tivemos tempo de executar. Paulo franziu a testa. O que quer dizer? O que ele sonhava? Ela suspirou, guardando um momento para organizar os pensamentos. Em uma das cartas, ele fala sobre uma viagem que havia planejado. Uma viagem terrível, uma aventura que queríamos fazer juntos, mas a vida sempre nos puxou para longe dos nossos sonhos. Ana, que até então estava em silêncio, se aproximou ainda mais, intrigada. Uma viagem? Para onde? Para o interior do Brasil. Ele queria que nós visitássemos aqueles lugares encantadores, com cachoeiras e serras, um mundo diferente, longe de preocupações. Ele acreditava que essa era a essência de uma vida plena. O olhar de Maria estava distante, como se visse o passado em frente aos seus olhos. Mas e se não fizermos isso agora? Paulo questionou, ainda querendo se manter no pragmatismo do presente. Não podemos viver de lembranças, mãe. Precisamos de uma solução, e não apenas de histórias. Dona Maria voltou ao presente, a dor ainda reverberando no ar, mas sentia que havia algo mais além daquele vazio. Às vezes, o que nos falta é a coragem de sonhar novamente, filho. Precisamos nos lembrar de quem éramos como família, de como eram nossos dias alegres. Ana, agora com um brilho nos olhos, buscou a mão da mãe. E se nós tentássemos,
Não apenas lembrar, mas viver os sonhos que seu pai queria? Vamos juntos transformar isso. Vamos juntos colocar em prática esses desejos e assim fazer desta casa um lar novamente. Mãos à obra, então! Dona Maria exclamou, uma centelha de esperança renascendo dentro dela. Podemos criar novos recordos, juntar as nossas forças e reerguer tudo com amor. Paulo hesitou, ainda lutando com a batalha interna. E se não tiver jeito? Se a casa se tornar um peso maior do que estamos dispostos a carregar? A tristeza em seu olhar era clara, mas havia um desejo escondido por trás da dúvida. Não vamos pensar no peso, Paulo, Ana disse com firmeza. A vida é feita de escolhas e cada passo deve ser tomado junto. Vamos buscar essa felicidade e, se não for aqui, que seja em outro lugar, mas apenas se estivermos juntos. O silêncio que se seguiu não era mais pesado, mas respirável. A tensão dava lugar a uma incerteza cheia de possibilidades. Maria deixou que um sorriso suave se formasse em seus lábios, sentindo que suas palavras começavam a ecoar na mente de Paulo. Ele procurou a foto novamente, o retrato de um amor que sempre quis preservar. Por um instante, a ideia parecia palpável, quase real. Mas, no fundo de sua mente, uma pergunta amarga se formava. Estavam prontos para abrir mão de suas certezas em busca de um sonho desconhecido e arriscado? No mesmo instante, Maria viu algo nas cartas. Palavras que ela não havia notado antes, um trecho que a fez parar para pensar. Espere, isto pode nos dar um rumo. Os olhos de Paulo se arregalaram, enquanto ele se aproximava mais, a curiosidade agora superando a dor. O que foi, mamãe? O que você leu? A tensão voltou, mas desta vez havia uma faísca de esperança. O que mais aquelas cartas poderiam revelar? O destino da família estava prestes a ser moldado por segredos que estavam há muito tempo enterrados. E, no fundo, eles sabiam que cada revelação poderia abrir portas tanto para o amor quanto para a dor. Mas poderiam estar prontos para isso? Dona Maria segurava a carta com as mãos trêmulas, as palavras dançando em sua mente como folhas ao vento. O silêncio pairava no ar enquanto ela tentava processar o que acabara de ler. Paulo a observava, a expectativa misturada à apreensão em seu olhar. Ana, segurando a mão da mãe, sentia o coração acelerar. O que poderia ser tão impactante naquele pedaço de papel? Mãe, o que diz? Paulo insistiu, quase implorando. Maria respirou fundo, sentindo o peso das lembranças. Com a voz entrecortada, leu em voz alta. Se um dia estivermos perdidos, lembre-se da trilha que nos levará à felicidade. A estrada começa na Cachoeira de Pedra Verde e segue até o Lago Sonhos, onde o sol toca a água e a vida renasce. Esse é o nosso lugar. Um silêncio profundo se estabeleceu. O brilho nos lábios de Ana era evidente, enquanto Paulo tentava absorver a revelação. Você está falando da viagem que ele queria fazer? Como isso nos ajuda agora, mãe? A mente de Maria estava a 1000 por hora. Ele dizia que lugares têm a capacidade de cura, Paulo. É como se uma viagem pudesse nos fazer reencontrar não apenas o passado, mas também o que somos como família. Precisamos ir, mesmo que isso signifique deixar tudo para trás. E se a gente não conseguir chegar até lá? Paulo questionou, a incerteza se manifestando em seu rosto. E se conseguirmos? Ana rebateu. Essa pode ser a chance de nos reencontrarmos, de vivermos aquilo que ele sonhou para nós. É o que ele gostaria que fizéssemos, não acha? A mente de Maria viajava enquanto ela observava a animação no rosto da filha. Havia algo irresistível na ideia de resgatar um sonho que parecia perdido, mas também sentia peso na decisão. O que você acha, meu filho? Queremos fazer isso juntos? Paulo hesitou, mas as palavras da mãe começaram a tocar seu coração. Quero, mas também estou com medo. E se for só uma ilusão? Por que não podemos fazer disso uma nova realidade? Se for para arriscar, que seja por um sonho que vale a pena. Dona Maria falou com fervor, carregando a emoção de muitos anos de lembranças e esperanças não realizadas. Um calor começou a brotar entre eles. Paulo começou a vislumbrar um futuro, longe do peso da casa e das obrigações. Era uma luz inesperada em meio à escuridão. Então vamos, decidiu. Vamos viver isso, mãe. Vamos fazer a viagem. A resposta de Maria foi um sorriso radiante, cheio de lágrimas. Só precisamos planejar.
O que precisamos levar? Como vamos organizar tudo? Mas mais do que isso, precisamos estar juntos. Foi então que Ana puxou o celular e começou a pesquisar sobre a Cachoeira de Pedra Verde. A cada informação, a animação crescia. As imagens coloridas de águas cristalinas e montanhas exuberantes viraram sonhos ao alcance, e o medo que envolvia Paulo foi se dissipando. Por alguns momentos, mesmo entre risadas e planos, os fantasmas do passado pareciam mais distantes. Mas uma nova preocupação surgia. E se as antigas feridas de cada um ali ainda estivessem difíceis de curar? Dona Maria se lembrou de que não era apenas a viagem que os esperava. A estrada seria longa, cheia de desafios que exigiriam que cada um deles se abrisse sobre suas dores, suas perdas e seus medos. Isso é apenas o começo, meus amores. O que mais descobriremos em nós mesmos nessa jornada? Uma expressão de determinação nos rostos de Ana e Paulo selou o pacto. E enquanto as horas passavam, a casa começou a ser preenchida por um novo som, o da esperança renascendo em forma de risadas e olhares cúmplices. Mas, no fundo, havia um eco persistente, a ideia de que aquela viagem poderia não resolver tudo. E se entre os sonhos e as redenções a realidade se mostrasse mais dura do que eles imaginavam? As luzes da cidade já começavam a piscar ao longe. E Dona Maria, por um instante, olhou pela janela, atenta ao mistério que ainda pairava ao redor. O destino os chamava, mas seriam realmente capazes de enfrentar tudo o que viria pela frente? A manhã seguinte trouxe uma luz suave, invadindo a casa com promessas de novas possibilidades. Dona Maria acordou com um misto de ansiedade e esperança. O dia daquela viagem sonhada estava se aproximando, mas a noite anterior deixava um mar de pensamentos agitados em sua mente. O que realmente esperavam encontrar naquela trilha? À mesa do café da manhã, Ana estava entusiasmada, enumerando tudo o que precisava ser preparado. Precisamos levar os sanduíches, muita água e eu quero um bom playlist de músicas para viajarmos cantando. Sua alegria era contagiante e Maria não podia deixar de sorrir com a paixão da filha. Mas e as nossas conversas? E os momentos juntos? Isso precisa estar na lista também. Paulo interveio, ainda com um pé atrás. Ele queria que tudo saísse perfeito, mas o receio de que o conflito familiar pudesse ressurgir na estrada ainda pesava em seu coração. É isso mesmo, Paulo. O mais importante é estarmos juntos, ouvindo uns aos outros. Essa viagem é uma chance de reconstruir nossos laços, Dona Maria disse, determinada. Enquanto a conversa fluía, a familiaridade dos gestos começou a aquecer o ambiente. Ana voava em seus pensamentos, sonhando com imagens de natureza, enquanto Paulo se concentrava em organizar a logística. Mas mesmo com a atmosfera leve, uma sombra passava na mente de Maria. E se, ao percorrer aquela trilha, desenterrassem feridas que pensavam estar curadas? Após o café, Ana e Paulo partiram para arrumar suas coisas. A imagem dos antigos álbuns de família pairava na mente de Dona Maria. Sem pensar, ela se dirigiu ao quartinho dos fundos que guardava tantos anos de memórias. Abriu a porta e a poeira dançou no ar, enquanto as lembranças se materializavam. Fotos de sorrisos, uma ou outra lágrima derramada e promessas de um futuro que pareciam longe. Com cada objeto que mexia, as emoções afloravam. Havia um sentido de nostalgia, mas também uma vontade ardente de seguir em frente. Ela encontrou uma foto do marido segurando a mão de Ana, enquanto Paulo estava ainda em seus braços. Um sorriso triste cruzou seu rosto. "Vamos fazer isso por você, amor, e por nós", sussurrou. Na sala, Ana e Paulo estavam discutindo qual carro levariam. "Precisamos de algo espaçoso", disse Ana, e logo uma discussão acalorada começou. O tom exaltado de Paulo trouxe à tona velhas tensões, e a tensão começou a esquentar. "Só porque você quer fazer tudo do seu jeito, não menos que você está certo", gritou ele, fazendo Ana recuar. Dona Maria viu aquilo de longe e sentiu uma pontada de dor. Lembranças das brigas do passado surgiram, mas ela não queria que o mesmo ciclo se repetisse. Com a voz tremida, mais firme, interrompeu. "Ei, esperem um minuto. Vamos ver isso com calma. Precisamos nos unir, não brigar." O clima tenso se dissipou, mas
O silêncio que se seguiu deixou claro que o verdadeiro desafio não era apenas a viagem, mas tudo o que ela representava. Precisavam lidar com questões maiores do que a escolha do carro. Entre olhares complicados e sussurros de arrependimento, Maria percebeu que talvez aquelas conversas fossem fundamentais para a cura, mesmo que doesse. Enquanto eles voltavam à mesa, Dona Maria olhou para os filhos, amparada pela sensação de que a mudança já começava entre eles. Mas algo dentro de sua cabeça ecoava uma pergunta que a inquietava. E se, ao longo da trilha, descobrissem que as memórias não eram apenas preciosas, mas também dolorosas? Enquanto a manhã avançava, uma lembrança ecoou em sua mente. Algo que a carta mencionava, que ela ainda não havia preparado. Algo que dizia sobre redenções. E antes que percebesse, Dona Maria já pensava sobre as revelações que poderiam surgir. Estariam eles prontos para enfrentar não apenas o caminho, mas também o que ele poderia desenterrar? Enquanto a manhã avançava, uma lembrança ecoou em sua mente. Algo que a carta mencionava, que ela ainda não havia preparado. Algo que dizia sobre redenções. E antes que percebesse, Dona Maria já pensava sobre as revelações que poderiam surgir. Estariam eles prontos para enfrentar não apenas o caminho, mas também o que ele poderia desenterrar? E assim, com corações mais leves, mas com o peso das incertezas a postos, a família começou a se vestir para o dia. A estrada os esperava, mas o que mais ali estavam prestes a descobrir? O dia avançava rápido e, enquanto a família se preparava, uma apreensão pairava no ar. Dona Maria observava seus filhos em meio a risos e pequenas brigas, enquanto organizavam as mochilas. Apesar da sensação de esperança, seu coração ainda estava apertado. O que os aguardava ao longo da trilha? Ana, com brilho nos olhos, ocupava-se escolhendo as músicas. "Olha, mãe, essa aqui é perfeita para cantarmos juntas." Ela sorriu, mas Dona Maria sentiu um frio na barriga. E se a música não conseguisse esconder as palavras não ditas? Paulo, por sua vez, trazia um semblante misto entre ansiedade e determinação. Ele tentava se mostrar firme, mas suas mãos tremiam levemente enquanto passava a fita adesiva por cima das mochilas. Havia algo mais profundo ali, um desejo oculto de que tudo desse certo, que aquele passeio fosse a cura que tanto esperavam. "Oi, vocês dois, vamos nos apressar", chamou Dona Maria com um sorriso forçado, mas por dentro sua mente girava em torno de conversas que precisavam ser tidas. O que ela não dizia se acumulava como uma tempestade prestes a romper. Precisamos ser honestos um com o outro durante essa viagem. Assim, partiram. O carro encheu-se de risos e a playlist que Ana montou tomou conta do ambiente. Era um retorno às lembranças mais leves. A estrada se estendia à frente, guiada por uma luz acolhedora, enquanto as montanhas surgiam ao longe, majestosas. Mas um pensamento não deixava Dona Maria em paz. O que aconteceria se, ao enfrentar a beleza da natureza, eles fossem forçados a encarar a dor que carregavam? A cada quilômetro percorrido, Dona Maria notava os olhares de Ana e Paulo trocando entre si. Aquilo parecia inofensivo, mas ela sabia que algumas trocas de olhares eram como flechas disparadas, mergulhando no silêncio carregado de ressentimentos e expectativas frustradas. "Vocês lembram do último passeio que fizemos juntos?" perguntou Maria, tentando quebrar o gelo. Ana respondeu animadamente, descrevendo um cachorro-quente que tinham comido. Mas Maria percebeu o olhar distante de Paulo, que se perdia na paisagem, como se estivesse buscando algo que não conseguia encontrar, nem mesmo dentro de si. O clima leve foi substituído por um silêncio constrangedor. Dona Maria decidiu que era hora de abrir o coração. "Eu sinto que, nesta viagem, precisamos falar sobre tudo o que nos separou. Tantas coisas ficaram não ditas entre nós." As palavras pareciam sair com dificuldade, mas o peso que carregava a levava a uma urgência. "Irmã, para de drama, é só uma viagem", Paulo interrompeu, com a voz alta demais para o interior do carro. As palavras cortaram o ar. Ana olhou para o irmão, chateada. Maria sentiu uma pontada forte na alma.
Mas são essas coisas que nos impedem de sermos verdadeiramente felizes. Vamos fazer a viagem ser diferente. Eu quero que possamos superar aquilo que está nos magoando, disse Dona Maria, a voz trêmula, mas firme. O carro reduziu a velocidade e ela notou que eles estavam se aproximando de uma entrada para uma pequena clareira, onde poderiam parar. Paulo, ainda um pouco nervoso, decidiu responder. Mãe, você precisa entender que nem tudo se resolve secando lágrimas. Às vezes, é preciso deixar as coisas para trás. Sentia-se cansado. E se não tivermos consequências boas? Se a viagem só trazer à tona o que não foi dito? Dona Maria percebeu que aquele momento poderia ser a chave para a transformação que tanto buscavam. O que mais eles ocultavam? Antes que pudesse responder, Ana se manifestou. Mas e se a gente se empenhar a transformar isso, juntos? Estou disposta a ouvir. Com o carro parado em um canto tranquilo, as palavras estavam no ar, prontas para serem lançadas. O que Dona Maria não sabia era que aquela conversa que eles estavam prestes a ter iria mudar suas vidas para sempre e que revelações profundas viriam à tona em meio à tranquilidade da natureza. Estamos prontos para começar essa conversa? Perguntou ela, sentindo um misto de esperança e medo. Ao olhar pela janela, os primeiros raios do sol se mostravam no horizonte, como se a própria natureza estivesse preparando o cenário para o que estava por vir. Mas o que mais cada um teria a revelar? O silêncio que se seguiu à pergunta de Dona Maria parecia um peso, como se cada um dos três estivesse carregando seu próprio mundo. Ana cruzou os braços, o olhar perdido na grama verde e farta que cercava a clareira. Paulo, por sua vez, parecia se contorcer dentro de sua própria pele. Olha, mãe, eu só quero que você saiba que não é fácil para mim também, tá? Paulo começou, a voz um pouco mais gentil, como se estivesse testando as águas. A gente pode ter que ter essa conversa, mas eu não prometo que tudo vai ficar bem. Eu só não quero que você ache que o que maximiza a dor no final não vale a pena. Às vezes, é melhor seguir em frente, em vez de ficar preso no passado. Dona Maria sentiu um nó na garganta. Paulo estava certo, mas e se o passado não fosse capaz de ser deixado para trás? Ela precisava encontrar as palavras certas. Mas, filho, o que eu realmente desejo é que possamos levar todas essas emoções e transformá-las em algo positivo, sabe? A dor que sentimos, ela precisa ser mostrada. Não podemos continuar assim, com esse peso. Ana, percebendo que a tensão era palpável, decidiu intervir. Eu sinto que a gente não se entende mais, como antes, e isso dói. Eu quero que possamos voltar a ser uma família de verdade. Posso ser diferente, mas as coisas precisam mudar juntas, não é? Dona Maria sentiu uma onda de gratidão por sua filha. Ana tinha a capacidade de transformar momentos pesados em algo leve, mesmo que brevemente. Estou aqui para ouvir vocês, de verdade, ela disse, fazendo um gesto convidativo com as mãos. Vamos falar tudo. Certo, Paula sentiu, respirando fundo como se estivesse em um mergulho para as águas turbulentas. Eu não gosto de como nos afastamos. Sinto que todos estamos tendo dificuldades para lidar com isso, só que de jeitos diferentes. Eu não quero mais me sentir tão solitário dentro de casa, entende? A gente não se conversa mais, e isso me machuca. Parece que temos um muro entre nós. O coração de Dona Maria se apertou. O que ele dizia era a verdade, e ao mesmo tempo uma dolorosa lembrança do que haviam se tornado. E se começássemos a derrubar esses muros, o que vocês acham? Estou disposta a compartilhar o que sinto e a ouvir as feridas de vocês, ela sugeriu. No fim, é isso que a gente precisa, não é? Ana falou, sua coragem crescendo a cada palavra. Precisamos eliminar os fantasmas e ter um espaço saudável para sentir e falar. Vamos nos comprometer a construir um novo caminho, juntos? Dona Maria olhou para os rostos de seus filhos, notando as expressões de esperança misturadas com temor. A clareira estava silenciosa, exceto pelo farfalhar das folhas das árvores ao vento. Era quase como se a natureza estivesse torcendo por eles. Então, vamos começar a falar. O que nos machuca, o que nos deixa felizes, tudo isso precisa ser dito. Uma brisa suave passou,
e por um breve instante, Dona Maria sentiu que estavam juntos, apesar das lacunas entre eles. Mas, ao mesmo tempo, uma fúria silenciosa e um ressentimento sussurrante começavam a surgir. E se eu já não conseguir falar? E se mesmo as verdades mais profundas se tornarem dolorosas demais? Paulo e Ana encararam uma a outra, sem saber por onde começar. O ar pesado de sentimentos à flor da pele girava ao seu redor, ansioso por revelar os segredos guardados nas sombras de cada um. Só quero que isso funcione, Paulo finalmente murmurou, como se mais para si mesmo do que para os outros. Dona Maria, sentindo o coração acelerar, apenas assentiu. Quais segredos estariam prestes a vir à tona? E como isso mudaria tudo? Ela sentia que aquele era apenas o início. O que mais ainda não havia sido dito, escondido sob as camadas da dor? O ar estava quente, carregado de promessas não feitas e verdades ocultas. Ana e Paulo trocaram olhares, ambos cientes de que aquele momento pedia mais do que palavras vagas. Dona Maria, sentindo a pressão, decidiu dar o primeiro passo. Eu vou começar, disse, a voz tremendo levemente. Há algo que sinto que precisa ser dito desde que tudo começou a desmoronar. Eu me senti invisível na minha própria casa. A confissão pairou no ar, como um peso que precisava ser segurado. Paulo olhou para baixo, como se as palavras de sua mãe o atingissem como uma pedra. Ana, porém, ficou ainda mais alerta. Mãe, você nunca foi invisível para mim. Eu sempre vi você e me sentia tão perdida tentando ser alguém que você pudesse se orgulhar, mas eu não sabia como fazê-lo. Essa distância entre a gente é como se estivesse me sufocando. Dona Maria sentiu uma onda de emoção. Ana, a filha que sempre foi seu porto seguro, agora estava revelando sua dor. Eu só queria que vocês soubessem que eu também estou aqui para vocês. Esse amor é tão profundo, mas eu não sei como mostrar. Não sei como pedir ajuda. Dona Maria quase chorou ao dizer isso. Paulo, sentindo o peso das palavras delas, finalmente levantou a cabeça. Mãe, eu me afastei porque não sabia o que fazer. Acha que não queria nos proteger? Esse vazio que você sentiu, eu também senti. Era como se a vida estivesse empurrando a gente. Só que eu não consegui lidar com isso. Fugi, e boto tudo isso na minha cabeça como se fosse um dia normal, mas não é. O silêncio que seguiu foi profundo. Dona Maria, mesmo repleta de emoções, começou a juntar os pedaços. Vocês não precisam carregar esse fardo sozinhos. Nós somos uma família, e toda família enfrenta desafios. Eu também sou grata pelo amor que recebemos, mas precisamos lidar com as coisas que nos ferem. O que podemos fazer para mudar isso juntos? Podemos tentar mais, Ana sugeriu, a determinação em sua voz crescendo. Mas precisamos falar, sobre tudo, sobre o que realmente está nos machucando e nos afastando. Se não dissermos, vamos continuar apenas jogando as coisas debaixo do tapete. Paulo assentiu, um novo brilho nos olhos. Concordo. Vamos abordar os sentimentos que escondemos, um de cada vez. Pode ser doloroso, mas precisamos encarar. Eu não quero mais essa indiferença. Podemos tentar consertá-la, passo a passo. A ideia de abrir os baús de dor parecia assustadora, mas havia também um calor familiar na proposta. Dona Maria sentia esperança renascendo dentro dela. As lembranças de risadas compartilhadas e momentos bons começaram a ofuscar as sombras que há muito tempo tinham se instalado. Enquanto cada um preparava sua própria verdade para ser revelada, os sons da natureza se fizeram notar novamente. O vento balançava as folhas e parecia até convidar essa nova conversa a início. Mas, ao mesmo tempo, Dona Maria não pôde deixar de pensar. E se ao desenterrar essas verdades, descobríssemos segredos que podem mudar tudo? Já não era hora de encarar um ponto sem retorno? Com essa interrogação atormentando sua mente, Dona Maria olhou para seus filhos, o coração aos pulos. O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a ser revelado nessa clareira? A união deles estava prestes a ser testada de maneiras que nem mesmo imaginavam. A atmosfera estava tensa, como se o próprio ar estivesse esperando por um movimento. Dona Maria respirou fundo, tentando reunir a coragem que pulsa dentro dela. Os olhos dos filhos estavam fixos nela, prontos para ouvir, e este olhar intenso a fez sentir-se viva novamente. Mãe, podemos começar pelo que nos machuca? Sugeriu Ana, com uma voz que era mais um convite do que uma pergunta.
A decisão de falar sobre o que dentro deles estava estrangulando a relação era uma porta que, uma vez aberta, não poderia ser fechada. E a ideia era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Dona Maria balançou a cabeça lentamente, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Claro, eu sempre tive medo de me abrir. O que eu escondia de vocês por tanto tempo não era só a minha dor. É o medo do que poderia acontecer se as coisas se tornassem realidades insuportáveis. Paulo a ouviu com atenção, seus olhos não se afastando do rosto da mãe. Ele sempre se lembrou dela como a força da família, mas agora via que até os mais fortes têm limites. Mãe, pode ser que nossas verdades doam, mas o que dói ainda mais é não saber o que está acontecendo. Por favor. Vocês se lembram da venda da casa, aquele dia em que tudo parecia desmoronar? Dona Maria olhou profundamente em seus olhos. Eu não queria que vocês soubessem, mas fiquei com medo de perder tudo. A casa não era apenas um lugar, era tudo o que tínhamos. E fui enganada. O comprador, ele não era quem dizia ser. Ele fez jogos com as emoções e eu acabei vendendo por muito menos do que deveria. Ana ficou em choque. O quê? Mãe, por que você não nos contou? Poderíamos ter te ajudado. As palavras da filha pareciam feridas abertas e Dona Maria encarou cheia de remorso. Eu não quis que vocês vissem a minha fraqueza. Na verdade, eu não sabia como lidar com a situação. Eu só queria que tudo seguisse em frente, mas ao invés disso, eu empurrei vocês para longe, respondeu Dona Maria, sentindo lágrimas se formarem nos olhos. Paulo se mexeu na cadeira. Era como se um peso tivesse caído sobre ele. Agora entendo por que você parecia tão distante. Mãe, você não precisava carregar esse fardo sozinha. Se tivéssemos nos permitido entrar, tudo poderia ser diferente. Ana, com a voz trêmula, perguntou: E agora? O que faremos? O que podemos fazer agora que sabemos disso? A urgência nas palavras dela era palpável, como se o tempo estivesse fugindo entre os dedos. Dona Maria sentiu um nó se desfazendo em seu peito. Podemos lutar para recuperar o que perdemos, não apenas a casa, mas a conexão que tínhamos. Podemos ser mais transparentes, mais próximos. O que importa é que teremos uns aos outros para enfrentar os desafios. O horizonte começou a ficar mais claro. Assim como o vento fresco que entrava pela janela, havia uma nova expectativa no clima familiar. Mas a verdadeira mudança ainda parecia uma muralha intransponível. Então, ao olharem um para o outro naquele momento de esperança, um novo questionamento surgiu. O que mais estava escondido em suas almas? Que segredos, que verdades poderiam vir à tona agora que o primeiro passo havia sido dado? Dona Maria sentiu como se uma nova jornada tivesse começado, cheia de possibilidades. O que mais cada um deles poderia revelar, não apenas sobre os próprios sentimentos, mas também sobre o que os separava? E, no fundo, cada um sabia que, após aquela conversa, nada seria como antes. Quais seriam os próximos passos? Será que estariam prontos para desvendar o que ainda estava por vir? Dona Maria respirou fundo, enquanto o ar fresco da clareira enchia seus pulmões. A tensão que antes pesava sobre eles começava a se dissipar. Afinal, a verdade estava sendo revelada e, com isso, um novo tipo de conexão começava a florescer. Mãe, nós também escondemos coisas de você, Paulo disse, quebrando o silêncio que se formou após suas revelações. Eu já não sei mais como lidar com a vida. Desde que o pai se foi, a pressão aumentou, e a verdade é que não estou conseguindo sustentar tudo. A venda da casa parecia ser o único caminho, e eu não sabia como compartilhar isso com você. Os olhos de Dona Maria brilharam com compreensão. Ela viu a luta de seu filho pela primeira vez, não como indiferença, mas como uma batalha silenciosa. Meu filho, você nunca esteve sozinho. Eu também estou lutando. Só precisava que você me deixasse entrar nessa luta ao seu lado. Nós somos mais fortes juntos. Enquanto Paulo absorvia essas palavras, Ana se aproximou, colocando a mão no ombro do irmão. E eu também. Eu sempre tive medo de desapontá-los, de ser a razão das suas preocupações. Isso me fez esconder a minha dor. Estava tão focada em tentar agradar que não percebia que a verdade me afastava de vocês. Dona Maria olhou para a filha com carinho.
Ana, minha linda, você nunca precisa se esconder de nós. Você é parte fundamental da nossa história e eu só desejo que você seja verdadeira com seus sentimentos. Os três trocaram olhares, um misto de dor e esperança preenchendo o espaço. A clareira onde estavam parecia testemunhar a renovação dos laços familiares. O céu azul acima parecia mais próximo, como se até a natureza estivesse aplaudindo o redentor momento. Então, o que fazemos agora? Perguntou Paulo, parecendo mais leve. Como vamos nos reerguer juntos? Precisamos converter essa dor que sentimos em força. Vamos aproveitar a viagem, a cachoeira de Pedra Verde, como um símbolo de renovação. Que tal se todos juntos buscássemos um novo lar onde nos sintamos seguros? Um lugar que possamos construir como uma família, um lar que respire amor e compreensão. Dona Maria sugeriu, o brilho nos olhos reluzindo com uma nova visão. Ana sorriu, a ideia ecoando em seu coração. Sim, vamos criar um novo lar, mas sem esquecer das memórias que trouxemos com a gente. Elas são preciosas e devem ser celebradas, não ignoradas. Paulo agora estava animado, compartilhando sua opinião. E com isso, vamos fazer tudo isso juntos. Primeiro, podemos explorar a cachoeira e nos conectar com a natureza, para depois pensarmos na nova casa. Cada passo vai nos aproximar mais e curar nossas feridas. Isso já está começando a acontecer agora. Um novo espírito de unidade invadiu o ambiente e, enquanto se preparavam para retomar a viagem, Dona Maria sentia seu coração aquecer. Estavam finalmente se abrindo uns para os outros de uma maneira que nunca haviam feito antes. A estrada estendia-se diante deles, e quando o carro começou a se mover, Dona Maria percebeu que não estavam apenas em uma jornada geográfica, mas em uma transformação emocional. Não se tratava apenas de um destino, era sobre quem se tornariam ao longo do caminho. A música tocava, cada nota preenchendo os vazios antes repletos de tristeza e ressentimentos, enquanto a alegria começava a ecoar entre os três. Os desafios ainda existiam, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-los de cabeça erguida. Ao chegarem perto da cachoeira de Pedra Verde, a paisagem se transformava em um espetáculo de cores e sons. O verde vibrante das folhas, a água cristalina que dançava sobre as pedras, um convite à alegria que aguardava. Esse é o nosso lugar, disse Dona Maria, sentindo a emoção vibrar em seu peito. Aqui renasceremos como família. Os filhos assentiram com vigor e juntos descobriram que aquele não era o final, mas o início de uma nova era. Havia muito mais a vir, mais verdades a serem reveladas e mais memórias a serem criadas. E à medida que se aproximavam da cachoeira, tudo parecia mágico. O sol refletia-se nas gotas de água, como se a natureza estivesse sorrindo para eles. A jornada que parecia cheia de incertezas transformava-se em um caminho de esperança. Naquele momento, todos souberam que, juntos, eram inquebráveis. A força deles estava na unidade e estavam preparados para enfrentar não apenas as ondas que surgissem, mas também conquistar a felicidade que mereciam. Dona Maria sentiu seu coração em paz. Agora é sua vez de fazer parte dessa transformação. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like. Agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer, não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre essa conclusão e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essas emoções. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença. Não espere nem mais um segundo.